a Globo, infelizmente, ela destruiu o jornalismo brasileiro. Eu nem vou dizer a Globo, a mídia hegemônica, quando ela abraçou Fora Dilma, Fora PT, lá em 2013, quando as coisas começaram, eles fizeram um trabalho tão sujo, mas tão sujo, que eles mudaram a impressão do brasileiro em relação ao que é o jornalismo. Antes dos eventos que eles fizeram durante esse período, esses eventos bizarros de perseguição ao PT, e agora eles viram para poder perseguirem o Bolsonaro, e obviamente a gente não quer o Bolsonaro, a gente quer que ele saia rápido porque a gente quer sobreviver, mas o problema é que a mídia, ela foi perdendo a credibilidade na cabeça dos brasileiros à medida em que a mídia foi trabalhando a manipulação. É preciso admitir, o jornalismo brasileiro, ele saiu daquilo que seria jornalismo e ele partiu para o oba-oba. E o preço disso é um preço muito alto. Esse oba-oba custou ao Brasil a credibilidade do jornalismo. O jornalismo não tem mais credibilidade no Brasil e hoje nós vivemos em bolhas, e essas bolhas, aos poucos, elas vão procurando as pessoas que falam aquilo que mais interessa e não as pessoas que falam aquilo que precisa ser dito. Essa nova configuração que a gente tem no Brasil, que é essa comunicação baseada em bolhas, ela é uma configuração vulnerável. O Bolsonaro, se fosse há tempos atrás, antes de 2013, se uma pessoa chegasse para um jornalista da Globo e atacasse um jornalista da Globo e o Bolsonaro falasse tudo o que ele falou a respeito da Globo, ele seria criticado, obviamente, ele seria criticado não só pelos bolsonaristas, ele seria criticado não só pela oposição, mas pelos próprios bolsonaristas, que iam pensar, olha, como assim? Hoje eu compartilhei um vídeo da Dilma no Twitter, a Dilma brincando com os jornalistas, conversando, e eu fiz a seguinte pergunta, se você for levar o crush em casa, quem que você escolheria? Qual perfil que você escolheria para sua família que vai receber o crush? Então é uma pergunta básica que eu faço para vocês, que eu faço para você também. Aí você imagina, olha, você vai levar o crush para os seus pais conhecerem. Quem que você gostaria? Qual tipo de educação que você gostaria que seus pais tivessem para receber o crush? É a educação do Bolsonaro ou é a educação da Dilma? Que tá lá a Dilma brincando, a Dilma falando de cozinha, como é que mistura queijo com espaguete. Sabe aquele bate-papo com os jornalistas como se... E olha que ela foi muito agredida e perseguida. E ela, hora nenhuma, ela atacou os jornalistas da maneira que o Bolsonaro sempre ataca, né? Nós tivemos esse momento em que o jornalismo ele perdeu a credibilidade porque o jornalismo focou demais no Fora Dilma, Fora PT. Tinha muito dinheiro envolvido nisso. E hoje dá pra gente ver que esse dinheiro tá aparecendo. O jornalismo, ao perder a credibilidade, ele foi se tornando não um veículo de informação, não um meio de informação, mas um meio de entretenimento. Então as pessoas procuram, por exemplo, o Alexandre Garcia. As pessoas não procuram o Alexandre Garcia para saberem da verdade. Elas procuram o Alexandre Garcia para ouvirem aquilo que elas querem ouvir e entenderem como que elas vão defender aquilo que elas já querem entender. Ou seja, você tem certeza que a Terra não é plana, mas você entrou de cabeça nessa coisa de Terra é plana e não pode dar o braço a torcer, você vai procurar mais explicações para continuar defendendo que a Terra é plana. E a Globo, ela foi um instrumento de alienação da sociedade brasileira, ela tem sido, obviamente, um veículo perverso para a sociedade brasileira. E quando o Bolsonaro se aproveita deste momento em que a Globo está com pouca credibilidade e a Globo é vista pela sociedade brasileira como um instrumento de alienação, olha, ela é vista pela direita e pela esquerda. A Globo não é vista como um instrumento de informação por ninguém. Quando o Bolsonaro ataca a Globo dessa forma, ele consegue deslegitimar ainda mais aquilo que vem da Globo. E qual que é quais são os próximos capítulos dessa estratégia do Bolsonaro, que foi uma coisa horrível, mas é preciso admitir que foi uma estratégia muito boa. É mais ou menos assim, tudo que falarem contra o Bolsonaro agora é mentira, porque eles não gostam do Bolsonaro e não querem o Bolsonaro na presidência, querem atrapalhar o Bolsonaro. Essa deslegitimação do veículo promovida pelo Bolsonaro foi a melhor estratégia utilizada até hoje para lidar com a família Marinho, porque a família Marinho, infelizmente, não é uma família que tem os interesses compatíveis com os interesses da sociedade. E até hoje nós tivemos uma postura contrária dos outros partidos. O Bolsonaro, ele utilizou uma forma correta de lidar com a Rede Globo. Por que eu falo uma forma correta?
Porque quem tentou fazer negócios de amizade com a Rede Globo até hoje só se ferrou. O PT foi amigo da Rede Globo por um tempo, a Rede Globo derrubou o PT, a Rede Globo derrubou o Collor. Todo mundo que achou que seria amigo da Rede Globo acabou tomando ferro e caindo por causa da Rede Globo. E uma coisa que é preciso dizer, que foi para mim talvez o maior erro durante a campanha eleitoral do Haddad, foi que o Haddad estava na frente do Willer Bonner conversando sobre o que ele faria e toda a sociedade brasileira estava esperando o Haddad falar que ele seria o Lula e não o Haddad. Porém, o Haddad, infelizmente, no lugar de ele rebentar a Rede Globo, que ele teve essa oportunidade de dentro da Rede Globo sapecar a Rede Globo e colocar a Rede Globo no seu devido lugar, porque é isso que a sociedade esperava do veículo que colocou o ex-presidente Lula dentro da cadeia, o que o Haddad fez foi o contrário. O Haddad ficou lá tentando falar: Bonner, mas eu sou legal, mas eu sou legal. E me desculpem aqueles que se sentem ofendidos com o que eu tô falando. A forma correta de ligar... Olha... Desculpem-me os jornalistas, mas é preciso a gente admitir o que a Rede Globo fez com o jornalismo brasileiro. A Rede Globo destruiu o jornalismo brasileiro. E a forma correta de lidar com a Rede Globo, eu peço desculpas mais uma vez para falar, é essa. Essa é a forma correta de lidar com o jornalista? Não. Todo jornalista merece isso? Não. Mas a Rede Globo merece isso. E se o Haddad tivesse feito isso quando ele estava na frente do Willer Bonner, no lugar de ter tentado ser o cara bonzinho e mostrar pro Willer Bonner que ele seria um presidente legal, se ele tivesse arrebentado a Rede Globo e falado: Lula tá preso por causa da canalice da Rede Globo, que perseguiu o PT durante todo esse tempo com mentiras. O Lula tá preso por causa da canalice da Lava Jato, que fez toda uma articulação mentirosa para colocar o Lula na cadeia. O brasileiro não pode hoje votar no ex-presidente Lula por causa da canalice do jornalismo da Rede Globo. A Jandira teve a coragem de falar isso num debate da Rede Globo. O Haddad não teve. O Haddad foi derrotado porque ele não teve a coragem que o Bolsonaro está tendo hoje. Existe uma diferença entre a gente achar que o Bolsonaro é bom e admitir que o Bolsonaro teve uma postura correta. A gente não deve negociar com terrorista. E o maior terrorista que tem no Brasil hoje, isso é um terrorista quase que secular, é a Rede Globo. Bolsonaro é uma coisa que passa. A Rede Globo é uma instituição que não passa. Ela destruiu o Brasil durante todo esse tempo, está conduzindo o Brasil para a ruralização, e a única forma de dialogar com o veículo que está conduzindo o Brasil para o fim da indústria e para um Brasil rural é essa forma como o Bolsonaro falou. E claro, uma coisa que nós precisamos agora neste momento dizer é: existem sim jornalistas sãos, existem sim jornalistas bons, mas a partir do momento que o cara está dentro da Rede Globo, ele tem que ser tratado como um jornalista da Rede Globo. E é preciso despersonalizar. E uma coisa que o Bolsonaro fez muito bem ali foi falar: a instituição Rede Globo. A Rede Globo é a destruição da sociedade brasileira. A Rede Globo é a destruição do interesse dos mais humildes. A Rede Globo é a destruição da nossa democracia. Foi a Rede Globo que derrubou a Dilma, foi a Rede Globo que tirou o Lula das eleições, foi a Rede Globo que colocou a Lava Jato como sendo uma luta contra a corrupção, e o Bolsonaro teve a melhor postura que ele poderia ter contra a Rede Globo. Apesar de que isso não significa que o jornalista esteja representado naquele discurso do Bolsonaro. Aquele discurso é um discurso contra a Rede Globo, que eu teria orgulho se o Partido dos Trabalhadores tivesse o mesmo discurso contra a Rede Globo, no lugar de tentar conquistar a Rede Globo. Eu teria orgulho se o Partido Comunista do Brasil tivesse o mesmo discurso em relação à Rede Globo, no lugar de tentar conquistar a Rede Globo. Eu teria orgulho se o PSOL tivesse o mesmo discurso contra a Rede Globo, no lugar de tentar conquistar a Rede Globo. Eu tenho certeza que quando a gente fala do PSTU e desses outros partidos mais radicais, eles já têm esse discurso contra a Rede Globo. Então eu não vou fazer aqui uma crítica ao discurso do Bolsonaro tão somente porque aquele discurso foi feito pelo Bolsonaro. Porque o meu sonho é que aquele discurso fosse feito por todos os políticos brasileiros que têm consciência que nós estamos vivendo o pior momento da economia brasileira por causa da Rede Globo. A crise começou no Brasil por causa da Rede Globo. O Sérgio Moro virou herói no Brasil por causa da Rede Globo. A Dilma foi derrubada no Brasil
por causa da Rede Globo. O antipetismo aconteceu no Brasil por causa da Rede Globo. O Lula foi preso por causa da Rede Globo. Você perdeu o direito de votar no Lula em 2018 por causa da Rede Globo. Então, por mais discursos como esse, mas não discursos como esse através de uma pessoa que não nos representa, que nossos representantes tenham a coragem de olhar para a Rede Globo e falar: vocês são a desgraça desse povo. A fome está voltando no Brasil porque vocês articularam um golpe contra a economia brasileira e quem repete o maldito mantra do agro é pop são vocês. A Rede Globo tem que ser exposta. Infelizmente, não são nossos representantes que estão expondo a Rede Globo. Infelizmente, a situação chega a um ponto de eu ter que me envergonhar e agradecer o Bolsonaro por sapecar a instituição Rede Globo, que é pelo menos 1 bilhão de vezes pior que o próprio Bolsonaro. Então, não se iludam. A Globo não está e nunca esteve do lado do povo trabalhador brasileiro. Se a Globo está contra o Bolsonaro agora, não é porque ela quer derrubar o Bolsonaro, é porque ela quer tomar dinheiro do Bolsonaro. E foi assim durante toda a existência da Rede Globo. Então, vai aqui o meu sentimento de deslocamento deste pronunciamento do Bolsonaro em relação ao jornalista. O jornalista não tem nada a ver com a instituição Rede Globo. O jornalista, constantemente o Bolsonaro agride jornalistas, sim. Mas nesse momento é preciso refletir se a Globo não precisa tomar esse nível de sapecada, é de todos os partidos. Porque, infelizmente, o Bolsonaro está tendo a coragem de... O cara que nós estamos querendo que seja, né, extirpado da política e julgado na papuda, ele está tendo a coragem de falar sobre a censura das redes sociais e tendo a coragem de sapecar a Rede Globo. Em contrapartida, os nossos representantes estão tentando fazer amizade com a Rede Globo. E a Rede Globo apoiou a ditadura militar, a Rede Globo apoiou o golpe contra Dilma, a Rede Globo apoiou os movimentos de 2013 que acabaram com a economia, a Rede Globo apoiou a prisão do ex-presidente Lula, a Rede Globo pressionou o STF para não deixar o Lula ser candidato, a Rede Globo fez tudo o que aconteceu e pôs o Bolsonaro no poder. A gente vai ficar contra a Rede Globo, vai ficar contra o Bolsonaro para ficar a favor de quem criou o Bolsonaro? É preciso ter um pouco de reflexão e pedir que essa hipocrisia pare e que os partidos progressistas tenham coragem de falar a mesma coisa. É preciso desmascarar a Rede Globo, porque senão a Rede Globo lá na frente vai ter legitimidade para empurrar a goela abaixo a tal da terceira via. Se a gente não tiver todos os progressistas falando a mesma coisa da Rede Globo, lá em 2022, a Rede Globo vai falar quem é a terceira via, por que a terceira via é melhor e a terceira via pode vencer, porque a Rede Globo vai ter ainda uma certa reputação. E a gente só traz a democracia para o Brasil se a gente tirar a reputação daquele órgão que destrói a democracia, que infelizmente é a Rede Globo.